Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje nós vamos falar sobre a Lei de Aprendizagem, entender melhor o que é essa legislação e também quais os impactos na sociedade. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje, eu recebo o Marcelo Galo, que é Superintendente Nacional de Operações do CIEE. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Amanda, pelo convite. Marcelo, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando o que é a Lei da Aprendizagem e o que ela propõe. Perfeito. A Lei da Aprendizagem é a Lei 10.097, do ano 2000. É uma lei que modificou o Instituto da Aprendizagem, porque, historicamente, a aprendizagem começou ainda no governo Getúlio Vargas, com a instituição, na época, inclusive, do Sistema S. Até o ano 2000, apenas as entidades do Sistema S, Senai, Senac, entre outras, poderiam conceder a capacitação para jovens na aprendizagem. No ano 2000, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi promulgada, então, a Lei 10.097, que abria também a possibilidade para que as instituições sem fins lucrativos, como o CIE, entre outras, pudessem atuar também na aprendizagem. Isso aumentou muito o número de vagas, né, que foram então abertas para jovens que pudessem ser contratados como aprendizes. Até o ano de 2005, apenas menores poderiam ser aprendizes. Então, por isso que muita gente ainda fala o menor aprendiz. Então, eram jovens de 14 a 18 anos incompletos. A partir de 2005, mudou-se, através de um decreto, a faixa etária, e a faixa etária passou a ser de 14 até 24 anos incompletos. Então, quem é o aprendiz? O aprendiz é o jovem que está cursando o ensino médio, o ensino fundamental, ou que já tenha concluído o ensino médio, e que tem entre 14 e 24 anos incompletos. Ele faz um trabalho numa empresa onde ele é contratado com carteira assinada, como CLT, e ele tem o apoio e a orientação de uma entidade que é qualificadora de aprendizagem. Pode ser o CIE, pode ser o Sistema S, podem ser outras entidades que estão devidamente registradas no Ministério da Economia, que tem autorização para ministrarem esses cursos e que são cursos que são compatíveis com a atividade que o jovem, desenvolve na empresa. Então, por exemplo, pode ser um aprendiz da área de produção, pode ser um aprendiz da área bancária, da área administrativa, do comércio e varejo, do agronegócio. Ele vai ter uma atividade que é compatível com aquela do curso que ele faz na entidade qualificadora. Gostaria que o senhor falasse um pouco da importância dessa legislação para a sociedade. Quais foram, os avanços que essa legislação trouxe? Bem, os avanços foram muito significativos. Primeiro, como eu disse, houve um aumento do número de vagas disponíveis. Quando você tinha apenas o Sistema S, é claro, ele tem uma capacidade limitada, como qualquer organização, e com o advento de novas instituições podendo acompanhar e trabalhar a aprendizagem, o número de vagas cresceu de maneira muito significativa. Segundo, que a aprendizagem ela combate a evasão escolar, porque enquanto ele é aprendiz, ele não pode abandonar os estudos regulares. Veja que a condição para que ele seja aprendiz é que ele esteja estudando no ensino fundamental, no ensino médio, ou já tenha concluído o ensino médio. Então, o mínimo que a lei espera é que o jovem conclua o ensino médio, que é o básico para que ele tenha as condições para o mercado de trabalho, pelo menos para as condições, para as funções mais iniciais do mundo do trabalho. A lei também ajuda aquele jovem que é o famoso nem estuda e nem trabalha, porque ele vamos pegar o caso daquele que já concluiu o ensino médio, ele tem a possibilidade de conseguir na aprendizagem a sua primeira vaga no mercado de trabalho. E a lei também, ela combate fortemente
o trabalho infantil. Porque pela Constituição Federal só podem trabalhar jovens a partir dos 16 anos, exceto quando ele for aprendiz, que aí ele pode começar a partir dos 14 anos. Então a única condição que um jovem de 14 ou 15 anos pode trabalhar é se ele for aprendiz. Qualquer outra condição que não aprendizagem, se ele tiver 14 ou 15 anos, é considerado pela nossa legislação como trabalho infantil. Não importa se ele trabalha na feira ajudando os pais, se ele trabalha no mercadinho da esquina, do bairro dele, se ele tiver 14 ou 15 anos e não for contratado como aprendiz, é trabalho infantil. Isso penaliza os indicadores sociais do Brasil e também penaliza esse jovem, porque tendo 14 ou 15 anos, trabalhando e não sendo aprendiz, ele não tem o amparo e o suporte de uma entidade qualificadora apropriada para desenvolver a aprendizagem em um jovem que está em formação. Essa é a importância, né, da aprendizagem. A aprendizagem ela dá todo o suporte ao jovem, não só no sentido técnico e capacitador, como também no sentido pedagógico, da assistência social. Muitos desses jovens vêm com demandas nessa área, e a entidade tem que estar preparada para acolhê-los. Marcelo, o senhor citou uma questão da evasão escolar, né? Que é um problema e a gente sabe que alguns jovens precisam complementar a renda de casa, precisam ajudar nas contas. Então, muitas vezes, o trabalho ele acaba não sendo uma opção, mas sim uma necessidade. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor sobre como essa lei, né, sendo aplicada e colocando à disposição dos jovens vagas, mas claro, com essa condição de que os estudos não sejam abandonados, pode aí ser uma forma de diminuir a evasão escolar e até mesmo de evitar, que a gente sabe que, querendo ou não, é um problema que precisa ser pensado aqui no nosso país, né? Sem dúvida, Amanda. A evasão escolar é uma chaga, né, na sociedade brasileira, penaliza aí milhões de jovens que não terão a formação mínima da mínima necessária para desenvolverem condições no mercado de trabalho. Para termos uma ideia, aproximadamente 40% dos jovens que iniciam o primeiro ano do ensino médio não concluem o ensino médio. Então, 40% ficam pelo caminho, abandonam logo no início do ensino médio ou no segundo ano, ou seja, não concluem o terceiro ano do ensino médio. Nós temos também, além da evasão escolar, uma defasagem escolar, ou seja, o jovem não está na série certa de acordo com a sua idade. Então ele deveria estar naquela série com 14 anos, ele tem 16, 17, ou seja, isso vai atrasando o desenvolvimento escolar dele, que é outro fator que também contribui para a evasão escolar. E a aprendizagem, ela ajuda nesse sentido, porque, como você disse, muitos jovens hoje, e ainda mais agora com a crise, né, causada pela pandemia e tudo mais, tem uma pressão até da família para geração de renda, para o sustento, né, para trazer comida mesmo para dentro de casa. E essa pressão acaba fazendo com que ele abandone os estudos. Enquanto que, como aprendiz, ele tem sim a renda, ele tem as salvaguardas, né, previstas na CLT, então ele tem direito ao 13º salário, ele tem direito a férias, ele tem a previdência social e tem uma renda, ao mesmo tempo que a aprendizagem combate a evasão escolar, porque, como eu disse, se ele for aprendiz, ele tem que estar estudando no ensino fundamental ou médio, exceto se ele já tiver concluído o ensino médio. Então, é uma situação muito favorável para o jovem. Ele tem qualificação, ele tem salário, ele tem benefícios, ele tem a seguridade social e tem, ao mesmo tempo, renda e um programa que combate a evasão escolar. O senhor falou dessa questão, né, para os jovens que estão no ensino médio ou no ensino fundamental, que uma, né, das condições para que eles possam se manter numa vaga como aprendiz é justamente dar continuidade aos estudos. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o processo inverso, né? Quais são as regras que a empresa precisa respeitar
para que aquele estudante não tenha os seus estudos prejudicados, né, que consiga, vamos dizer assim, manter um equilíbrio, né, entre o período da escola e também entre o período de trabalho. Quais são as regras que uma empresa precisa seguir a partir do momento que ela contrata um aprendiz? A empresa deve observar que a contratação sempre ocorrerá no contraturno escolar. Então, se ele estuda de manhã, ele vai trabalhar à tarde, né, na escola regular, eu digo. A não ser que ele estude à noite, é um aluno do período noturno. Outra questão, a carga horária de trabalho desse aprendiz será de 4 ou de 6 horas diárias, no máximo. Existem datas específicas que são determinadas num calendário que acompanha o contrato de aprendizagem, onde ele deve se ausentar da atividade prática, ou seja, ele deve se ausentar da empresa para realizar a capacitação teórica na entidade onde ele está matriculado. Então, geralmente é um encontro, às vezes 2 encontros por semana, dependendo da carga horária, onde ele não irá para a atividade prática e irá para a atividade teórica dentro daquela entidade qualificadora, que é tão importante quanto a atividade prática, porque lá na capacitação teórica ele recebe conteúdos que vão ajudá-lo nas atividades práticas e também desenvolve competências socioemocionais, as chamadas hoje soft skills, que são muito importantes para um bom desempenho no mercado de trabalho. Ele aprende a trabalhar em equipe, a ter um perfil mais empreendedor, de buscar soluções, a resiliência, valores éticos, valores morais, respeito à diversidade, ou seja, muitas questões que são fundamentais numa sociedade e também no mundo do trabalho, que vão ajudar esse jovem a amadurecer pessoalmente e profissionalmente. A empresa deve remunerar também o jovem pelo que a lei estabelece, né, ou condição mais favorável. O que a lei estabelece? A lei estabelece o salário mínimo hora. Esse é o piso para o aprendiz. Mas se a empresa quiser ofertar uma condição mais favorável, ela pode. Ela deve conceder também o vale transporte, ela deve respeitar o que está na legislação trabalhista, no sentido dos intervalos entre uma jornada e outra, as questões do descanso semanal remunerado. O aprendiz tem o direito ao 13º salário, tem direito às férias. Nesse ponto das férias, é importante destacar que se o aprendiz ainda for estudante do ensino fundamental ou do ensino médio, as férias do aprendiz obrigatoriamente devem coincidir com o período de férias escolares, seja no final do ano ou no meio do ano. Então essas são algumas regras que a empresa deve observar. Marcelo, achei muito interessante que o senhor citou essa questão das soft skills, né? E como o senhor citou também lá no começo da nossa conversa, que além das atividades na empresa, o aprendiz também tem um curso, né? Ele tem uma qualificação. Qual é o impacto que isso tem no desenvolvimento na vida desse estudante, né, a longo prazo? Isso pode ajudar, por exemplo, na escolha do curso, caso esse estudante decida ir para um curso superior, ou até abrir novas oportunidades, né, depois que ele deixar de ser aprendiz. Como é que isso pode, essa atitude que começa ainda, né, aos 14 anos, 16, pode acabar aí trazendo benefícios ao longo de toda a vida profissional desse estudante? Bem, Amanda, a aprendizagem, né, ela traz muitas vezes uma mudança de perspectiva de vida para o jovem. Nós temos alguns dados, inclusive através de pesquisas, vou citar uma aqui, pesquisa que nós fizemos em 2018, foi feita pela Datafolha, com 60 mil egressos, jovens que tinham participado dos programas do CIE, e que dessa base de 60 mil egressos que concluíram o curso, foram feitas 1.809 entrevistas. Nós identificamos, por exemplo, que 23% dos jovens tinham sofrido algum tipo de violência no bairro de moradia nos últimos 12 meses que antecederam a pesquisa.
quando a gente fala violência, era furto, agressão ou roubo. Então vejam, os jovens que estão na aprendizagem, na sua grande maioria, vêm de escolas públicas, das periferias das grandes cidades ou das cidades do interior. São jovens oriundos de famílias com renda per capita menor, né? São das classes, geralmente, classe C, D e E. Então, eles estão num ambiente, em bairros onde a criminalidade é maior, e muitas vezes a aprendizagem passa a ser uma alternativa à criminalidade. Ou seja, o jovem passa a ter uma perspectiva, passa a ter uma oportunidade de trabalho e dessa forma não ser cooptado pela criminalidade. Outra questão muito importante que a gente também tem que lembrar é que a aprendizagem ela estimula a continuidade dos estudos. Essa mesma pesquisa da Datafolha mostrou, por exemplo, que 42% dos egressos acessaram o ensino superior. A idade média dos egressos, ou seja, daqueles que tinham concluído a aprendizagem, a idade média era de 20 anos. Quando você pega que 42% dos egressos acessaram uma faculdade, é mais do que o dobro do que a média da população de 18 a 24 anos que está na faculdade. Hoje no Brasil, se a gente pegar o jovem de 18 a 24 anos, que é a idade, digamos assim, regular, que uma pessoa deve cursar um ensino superior, apenas 20% desses jovens de 18 a 24 anos estão no ensino superior, matriculados no ensino superior. Isso são números do próprio MEC, do Ministério da Educação. Quando a gente compara com os egressos da aprendizagem, pelo menos com essa pesquisa que foi feita em 2018, 42% deles tinham acessado o ensino superior. Então mostra que a aprendizagem gera uma maior adesão à continuidade dos estudos. Então ela prepara melhor o jovem para o seu planejamento de vida, não só do ponto de vista profissional, quanto também do ponto de vista educacional. Queria destacar também, Marcelo, um outro ponto que nós citamos, né? Nós estamos falando dessa questão do benefício para a vida do jovem, mas nós também falamos sobre essa necessidade que alguns têm de trabalhar para ajudar com as despesas domésticas. Pensando do ponto de vista da economia, esse aprendiz também pode trazer um impacto positivo, essa renda, né, que acaba sendo movimentada pelos aprendizes, tem de forma geral um impacto positivo na economia também? É possível notar isso? É possível notar, tanto do ponto de vista do indivíduo, né, que passa a ser um jovem que de alguma forma entra para o mercado consumidor, ele não é mais só um espectador desse mercado, ele passa a ter uma renda que lhe permite continuar os seus estudos, lhe permite a aquisição de algum tipo de bem que ele tenha necessidade e que principalmente permite a complementação da renda familiar. Nós temos pesquisas, por exemplo, que mostram que 82% dos jovens contribuem com o seu salário de aprendiz com a renda da sua família. E qual é a contribuição média, né? Enquanto eles participam da renda familiar? Em média, 30%. Quer dizer, quase um terço da renda familiar vem do trabalho do jovem aprendiz. Além disso, isso na média Brasil. Se a gente pegar alguns estados da região norte e nordeste, chega a 50% da renda da família, a renda que é gerada por esse jovem, por esse filho ou por essa filha que é aprendiz. E sob o ponto de vista macroeconômico, a pesquisa que nós fizemos com a FIPE em 2019 demonstrou que a massa de renda gerada pelos aprendizes é de 9 bilhões de reais por ano, que gera um impacto no PIB, considerando o impacto direto, indireto e induzido, de 15 bilhões de reais por ano no PIB. Como o senhor bem exemplificou, né? Então o trabalho do aprendiz traz muitos benefícios, não só para o estudante que tem aquela oportunidade no mercado de trabalho, uma qualificação,
mas também para a família no quesito econômico, para o próprio estudante e também para a economia como um todo. E a gente sabe, quem conhece o CIE, que é uma entidade que tem um trabalho muito voltado, né, a ajudar esses jovens. Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, né, o que é o trabalho do CIE e qual é o impacto que isso tem no mercado de trabalho. O senhor teria aí um balanço para passar para a gente de quantos jovens já foram beneficiados e colocados no mercado de trabalho com a ajuda do CIE? Sim, temos sim. Bem, o CIE começou em 1964, uma entidade sem fins lucrativos, que foi formada na época por educadores, por empresários, que já percebiam naquela época um distanciamento, né, entre a educação e o mundo do trabalho. Foi pioneiro no sentido de se regulamentar uma lei de estágio no Brasil, que havia ainda naquela época algumas legislações esparsas, mas com o trabalho do CIE, em 1977, foi criada a primeira lei de estágio, que vigorou até 2008, e é a legislação atual que nós temos, né? A lei de estágio é de 2008, atual. Nesse período, né, de 56 indo para 57 anos, o CIE já inseriu aí 5 milhões e meio de jovens em programas de estágio e mais de 500 mil aprendizes já passaram pela entidade. A aprendizagem mais recente na história do CIE, pois até o ano 2000, como eu disse, as entidades sem fins lucrativos não podiam atuar na aprendizagem, o CIE começou a atuar na aprendizagem em 2003. Então, desde 1964, ele vem atuando no estágio e desde 2003 ele vem atuando na aprendizagem. Então, somando os dois programas, estágio e aprendizagem, já passaram aí pelo CIE mais de 6 milhões de jovens em programas que foram concedidos, né, através das parcerias que o CIE firma com as instituições de ensino, né, que autorizam esses estágios, e também com as empresas, com os órgãos públicos, com a sociedade produtiva que recebe esse jovem na condição de estagiário ou na condição de aprendiz. O CIE também oferta para todos os jovens que estão cadastrados no nosso banco de dados, né, no CIE, mais de 25 cursos que são totalmente gratuitos, que a gente chama de Programa Saber Virtual. São cursos à distância que trabalham questões comportamentais, atitudinais, mas também técnicas como pacote Office, matemática, língua portuguesa, entre outras, do conhecimento, que são muito ricas e importantes para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. Depois que ele consegue essa vaga, seja como estagiário ou aprendiz, ele tem acesso a um outro programa que chamamos Saber Virtual Pro, onde ele tem acesso a outro catálogo de cursos ainda mais avançados, com 25, 30 cursos, que vão ajudá-lo na efetivação naquela empresa e também para que ele tenha um melhor desempenho durante o seu estágio ou durante o seu programa de aprendizagem. O CIE também oferta programas específicos para pessoas com deficiência. Nós temos uma área específica para buscar oportunidades de estágio ou aprendizagem para pessoas com deficiência. Lembrando que no caso da pessoa com deficiência, aquele limite máximo de 24 anos para que ele seja aprendiz não se aplica, então pode ter uma faixa etária maior. Nós também temos os centros de convivência, centros de cidadania também são chamados, onde nós atuamos com jovens em extrema vulnerabilidade, jovens, por exemplo, que são oriundos de abrigos, jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, entre outras, vítimas de abusos, onde eles ficam no contraturno escolar durante 6 meses conosco, todos os dias, com equipe pedagógica, psicológica, de assistentes sociais, que vão também ajudá-lo a preparação para o mundo do trabalho, a preparação para a continuidade de seus estudos. Nós ofertamos o Vale Transporte, alimentação durante esses 6 meses. Nós também temos um programa que é inclusive desenvolvido na aprendizagem, que é um programa de combate, né, à violência doméstica, especialmente a violência contra as mulheres, numa parceria com uma entidade que chama Bem Querer Mulher, onde nós ministramos oficinas, encontros,
tanto presenciais e agora mais virtuais, né, em virtude da pandemia, com profissionais especializados nessa área, para que a gente ajude o jovem a entender que a violência, que às vezes ele vivencia no próprio lar, ela não é natural, que essa violência contra a mulher tem que ser combatida e tem que ser erradicada da sociedade brasileira. Então, esses são alguns programas que o CIE desenvolve, entre outros, no sentido de ajudar a sociedade como um todo, mas principalmente o jovem que está na nossa missão. Marcelo, nós estamos passando, enfrentamos momentos difíceis com a pandemia. E eu gostaria de saber se já é possível ver esse impacto no quesito nas vagas de estágio e também de aprendiz. Quais foram os impactos da pandemia nessa área? Olha, Amanda, sim, nós tivemos um forte impacto, porque os dois programas são diretamente relacionados ao mercado de trabalho. O aprendiz, inclusive, é uma cota. Então, é uma cota que ela incide sobre o número de pessoas contratadas numa determinada organização. Perdão. E esse programa, né, como nós tivemos um aumento do desemprego no Brasil, a gente chega aí a 14%, né, de desempregados, ele, claro, trouxe reflexos, esse desemprego trouxe reflexos para a aprendizagem e para o estágio também. O estágio é facultativo, a empresa pode contratar se quiser ou não, mas como também ele tem um contrato muito simplificado, ou seja, que facilita a rescisão entre as partes, né, seja decidida pelo estudante ou seja decidida pela empresa, o estágio acaba sendo também muitas vezes prejudicado, porque a empresa, naquela necessidade, às vezes, premente de reduzir seus custos, acaba diminuindo também o programa de estágio. Para você ter uma ideia, nós estávamos inserindo aí, pensando em 2020, nos meses de janeiro e fevereiro, uma média de 25 a 30 mil jovens por mês no mercado de trabalho. Isso o CIE, né? O CIE especificamente inseria de 25 a 30 mil jovens por mês no mercado de trabalho, pensando aí nacionalmente. Quando a pandemia começou mais aguda, no mês de março, isso já caiu aí para alguma coisa em torno de 20 mil inserções. E nos meses de abril e maio, quando a coisa ficou muito crítica mesmo, nós tivemos apenas 4 mil inserções por mês, nos meses de abril e maio do ano passado. Depois começou em junho uma trajetória de recuperação, ainda lenta, e nós estamos hoje aproximadamente ainda 30% abaixo dos volumes que nós tínhamos no período pré-pandemia. Então hoje nós estamos aí com um período aí de janeiro a março, nós deveremos ofertar 60 mil vagas no Brasil de estágio e aprendizagem através dessas parcerias que nós temos com as empresas e com os órgãos públicos, enquanto que no mesmo período pré-pandemia a gente em média ofertava 90 mil vagas. Então ainda é uma queda de 1/3, aí 33% de queda em relação ao período pré-pandemia. Marcelo, muito obrigada pela participação no Conexão Legislativa, por explicar, para o nosso público essa legislação tão importante e também de falar sobre aí o trabalho do aprendiz, que traz muita diferença para a nossa sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda, parabenizo aí pelo trabalho e coloco-se à disposição de todos os jovens que estão procurando a sua primeira oportunidade ou a continuidade da sua formação através do estágio ou da aprendizagem, que nos procure. O trabalho do CIE para os jovens é totalmente gratuito, não se cobra nada do jovem, o CIE é mantido pelas parcerias com as empresas públicas e privadas. Então o jovem pode nos acessar através do cie.org.br na internet ou através da nossa central de operações 3003 2433 3003 2433. Não precisa de DDD, basta ligar esse número que você será atendido na nossa central de operações. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje.
Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.